Seu olho está mentindo para você neste exato momento. Não é paranoia, é anatomia. Enquanto você lê estas palavras, acreditando piamente que controla cada movimento, cada decisão, cada resposta do seu corpo, uma pequena rebelião silenciosa acontece bem ali, no canto superior da sua pálpebra esquerda. Ou direita, tanto faz. O importante é que ela está acontecendo. E você, mestre absoluto do seu próprio destino, CEO da sua existência, capitão do seu navio, não pode fazer absolutamente nada para impedi-la. Bem-vindo ao Clube dos Involuntários. É um clube peculiar, este nosso. Não tem taxa de adesão nem cerimônia de iniciação. Você simplesmente acorda um dia e percebe que seu olho desenvolveu uma personalidade própria. Tic, tac, tic. Como um metrônomo biológico marcando o ritmo da sua ansiedade, um código Morse desesperado que seu sistema nervoso envia para o mundo, mas que ninguém, nem mesmo você, consegue decifrar completamente. A primeira reação é sempre a mesma: negação. Deve ser cansaço. Você murmura para si mesmo como se fosse possível negociar com um músculo. Fecha os olhos com força, respira fundo, conta até 10. Abre. O espasmo continua, implacável, zombando da sua ilusão de controle com a regularidade de um relógio suíço defeituoso. Então vem a barganha. Você tenta tudo: massagens delicadas na têmpora, compressas mornas, vitaminas milagrosas prometidas em fóruns obscuros da internet. Reduz o café, aumenta o sono, medita, faz yoga, compra um travesseiro ortopédico que custou mais que sua conta de luz. Nada funciona. O pequeno terremoto na sua pálpebra continua, persistente como uma lembrança incômoda, insistente como uma música que se recusa a sair da sua cabeça. É aqui que a coisa fica interessante e ligeiramente perturbadora, porque esse espasmo microscópico, essa rebelião celular insignificante, carrega consigo uma verdade que nossa sociedade hipercontrolada prefere ignorar. Nós não somos os senhores absolutos que fingimos ser. Nem do nosso corpo, nem da nossa mente, e muito menos do caos elegantemente disfarçado que chamamos de vida moderna. O espasmo no olho é o canário na mina de carvão da sua existência. Ele chega antes do colapso, antes do burnout, antes da crise que você ainda não admite estar vivendo. É seu corpo sussurrando o que sua mente se recusa a ouvir. Pare, respire, algo está errado aqui. Mas nós, seres evoluídos e racionais que somos, preferimos tratá-lo como um inconveniente técnico, como uma falha no software que pode ser corrigida com a atualização certa, o aplicativo adequado, a técnica de respiração da moda. Ignoramos sistematicamente o fato de que talvez, apenas talvez, esse pequeno sinal desesperado seja na verdade um convite. Um convite para uma conversa muito mais profunda sobre quem somos, como vivemos e por que diabos achamos que podemos controlar tudo. Existe algo quase cômico na nossa relação com esses tiques involuntários. Passamos décadas aprendendo a controlar nossa expressão facial, nossa linguagem corporal, nosso tom de voz. Treinamos cada gesto para transmitir competência, confiança, controle. Construímos personas cuidadosamente elaboradas, versões editadas de nós mesmos que apresentamos ao mundo como se fossem a verdade absoluta. E então, bem no meio de uma apresentação importante, um encontro romântico, uma conversa séria com o chefe, nosso olho decide ter uma crise existencial própria. Tic, 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 como se dissesse: "Ah, você acha que está no controle? Que fofo!" É humilhante e revelador ao mesmo tempo, porque ali, naquele espasmo minúsculo e incontrolável, reside toda a nossa vulnerabilidade humana, toda a nossa fragilidade disfarçada, todo o nosso cansaço acumulado, nossa ansiedade reprimida, nosso estresse negado. O olho que pisca sozinho não é apenas um sintoma, é um espelho. Um espelho que reflete uma verdade incômoda sobre nossa época. Vivemos tão desconectados do nosso próprio corpo que precisamos de um terremoto neurológico para perceber que algo não vai bem. Estamos tão ocupados performando nossa vida perfeita nas redes sociais, otimizando nossa produtividade, maximizando nosso potencial, que esquecemos de perguntar ao nosso próprio sistema nervoso como ele está se sentindo.
E ele, cansado de ser ignorado, responde da única forma que conhece, através de sinais, espasmos, tiques, pequenas rebeliões que não podemos silenciar, censurar ou photoshopar. Esta é a história desses sinais. A história de como um fenômeno aparentemente trivial, um simples espasmo ocular, pode se tornar a chave para compreender não apenas nosso próprio corpo, mas toda a arquitetura emocional da vida moderna. É sobre o que acontece quando finalmente paramos de tentar controlar o incontrolável e começamos a escutar o que ele tem a nos dizer. É sobre a coragem de admitir que talvez, só talvez, nosso olho saiba algo que nossa mente ainda não descobriu. Prepare-se para uma jornada pelos territórios inexplorados da sua própria neurologia, pelos corredores escuros da ansiedade moderna, pelas salas de espera da nossa exaustão coletiva. E quem sabe, no final dessa jornada, você não saia de lá com uma nova apreciação pelo pequeno rebelde que vive na sua pálpebra. Afinal, ele pode ser o único que ainda está sendo honesto com você. A ciência tem um nome pretensioso para o que acontece com seu olho: fasciculação palpebral. Parece importante, não é? Como se fosse uma condição médica séria, digna de artigos em revistas especializadas e discussões acaloradas em congressos de neurologia. Na verdade, é apenas a forma elegante que os cientistas encontraram para dizer: seu músculo está tendo um ataque de nervos. E não sabemos exatamente por que diabos isso acontece. Mas vamos fingir que sabemos. Afinal, a ciência existe para nos dar a ilusão de que compreendemos o incompreensível, que catalogamos o caótico, que dominamos o indomável. É reconfortante acreditar que existe uma explicação racional para cada espasmo, cada tremor, cada pequena rebelião do nosso corpo. Como se fôssemos máquinas bem ajustadas que ocasionalmente precisam de manutenção, não organismos complexos navegando em águas emocionais turbulentas. A explicação oficial é quase poética em sua simplicidade. Contrações involuntárias das fibras musculares do orbicular do olho. O músculo responsável por fechar a pálpebra, esse mesmo que você usa centenas de vezes por dia, sem pensar duas vezes, de repente decide improvisar. Como um pianista experiente que, no meio de uma sonata conhecida, resolve tocar algumas notas próprias. O mecanismo é fascinante se você gosta desse tipo de coisa. Impulsos elétricos errantes percorrem suas fibras nervosas como turistas perdidos em uma cidade estrangeira. Eles chegam ao músculo carregando mensagens confusas, sinais misturados, ordens que não fazem sentido. O músculo, obediente como sempre foi, contrai. Relaxa. Contrai novamente. Uma dança microscópica de confusão neurológica que se manifesta como aquele tique irritante que você não consegue ignorar. Mas aqui está a parte interessante, a parte que os manuais médicos mencionam com aquela linguagem cuidadosamente neutra que eles usam quando não querem admitir que algo os intriga. Na maioria dos casos, não há causa física identificável, nenhum tumor, nenhuma lesão, nenhuma deficiência nutricional dramática, apenas stress. Stress, a palavra mágica da nossa época. O diagnóstico universal, a desculpa perfeita, a explicação que explica tudo e nada ao mesmo tempo. Como se estresse fosse uma entidade concreta, algo que você pode apontar em um exame de laboratório, medir em uma escala, tratar com uma pílula específica. A verdade é mais sutil e infinitamente mais perturbadora. Seu olho não está reagindo ao estresse. Ele está dançando com ele. Uma coreografia íntima entre sua psique e sua fisiologia. Um tango microscópico onde cada passo em falso da sua mente gera um movimento involuntário no seu corpo. É como se cada preocupação, cada ansiedade reprimida, cada momento de tensão não processada se acumulasse em algum lugar no seu sistema nervoso, esperando o momento certo para se manifestar. E então, quando você menos espera, geralmente no momento menos conveniente possível, toda essa energia emocional acumulada encontra uma saída, uma válvula de escape. Um pequeno vulcão neurológico que entra em erupção bem ali na sua pálpebra. Pense nisso como a versão corporal de um post passivo-agressivo nas redes sociais.
Seu sistema nervoso não pode gritar "estou sobrecarregado" no meio da reunião. Então ele sussurra através do seu olho: tic, tic, tic. Uma mensagem em código que todos podem ver, mas que poucos conseguem interpretar. O mais irônico é que vivemos na era da otimização biológica. Medimos nossos passos, monitoramos nosso sono, contamos nossas calorias, hackeamos nossa produtividade. Conhecemos nossos macronutrientes melhor que nossos próprios sentimentos. Sabemos quantas horas de sono REM tivemos na noite passada, mas não conseguimos identificar o que está causando aquela tensão constante nos nossos ombros. Transformamos nosso corpo em um projeto de engenharia, uma máquina que precisa ser constantemente ajustada, calibrada, otimizada. E então ficamos genuinamente surpresos quando ele se comporta como um corpo, complexo, emocional e imprevisivelmente humano. A fasciculação palpebral é um lembrete desconfortável de que não somos androides bem programados. Somos seres biológicos com um sistema nervoso que evoluiu ao longo de milhões de anos para lidar com ameaças imediatas e concretas, predadores, fome, frio, não com a ansiedade existencial de verificar e-mails compulsivamente ou a pressão psicológica de manter uma persona perfeita nas redes sociais. Nosso cérebro primitivo, esse mesmo que manteve nossos ancestrais vivos na savana africana, não consegue distinguir entre o rugido de um leão e a notificação de uma mensagem de trabalho às 23h47 de um domingo. Para ele, ameaça é ameaça. E ele responde da única forma que conhece, ativando o sistema de alarme. O problema é que vivemos em estado de alarme permanente. Acordamos e imediatamente verificamos o celular. Uma explosão de informações, notícias ruins, demandas urgentes, comparações sociais. Nosso sistema nervoso simpático, esse guardião vigilante, interpreta cada notificação como um sinal de perigo. Cada e-mail não respondido, cada deadline se aproximando, cada mensagem não lida se torna uma pequena dose de adrenalina no nosso sistema. E então, passamos o dia inteiro navegando nesse estado de alerta constante, tentando manter a aparência de calma enquanto nosso corpo está secretamente preparado para fugir de um predador que nunca chega. É como viver com o pé no acelerador e no freio simultaneamente. Algo tem que ceder. Geralmente cede o olho. Porque a pálpebra, essa pequena cortina de carne que protege nosso órgão mais precioso, é também uma das partes mais sensíveis do nosso sistema muscular. Rica em terminações nervosas, diretamente conectada ao nosso centro emocional, ela é como um sismógrafo biológico que registra os menores tremores da nossa paisagem interior. Cada contração involuntária é uma leitura precisa do nosso estado interno, uma medição em tempo real da nossa capacidade de lidar com a sobrecarga. Um termômetro emocional que não mente, não negocia, não se deixa enganar pelas nossas racionalizações elaboradas. Você pode fingir que está bem, pode sorrir para os colegas, responder tudo ótimo quando perguntam como você está, manter a fachada de competência profissional, pode até conseguir enganar a si mesmo por um tempo, mas não consegue enganar seu olho. Ele sabe quando você está mentindo. Sabe quando você disse que ia dormir mais cedo, mas ficou até as 2 da manhã rolando a tela do celular, alimentando a ansiedade com uma dieta constante de notícias ruins e vidas aparentemente perfeitas de outras pessoas? Sabe quando você tomou o 3º café do dia, não por prazer, mas por desespero, tentando compensar com cafeína o que deveria resolver com descanso? Sabe quando você disse sim para mais um projeto quando deveria ter dito não? Quando aceitou mais uma responsabilidade numa agenda que já estava implodindo? Quando prometeu estar presente para todo mundo, menos para você mesmo? E então, como um amigo sincero que não aguenta mais ver você se sabotando, ele intervém. Não com palavras, mas com movimentos. Pequenas contrações que dizem: "Ei, presta atenção, algo precisa mudar aqui." Mas nós, mestres da negação moderna, preferimos tratá-lo como um bug no sistema. Procuramos soluções rápidas: colírios, massagens, vitaminas, aplicativos de meditação de 5 minutos. Qualquer coisa, menos admitir que talvez precisemos examinar mais de perto como estamos vivendo. É mais fácil culpar a cafeína que questionar por que precisamos dela para funcionar.
É mais simples ajustar a tela do computador que reconhecer que passamos tempo demais olhando para ela. É mais conveniente tomar um suplemento de magnésio que admitir que nossa vida está desequilibrada. A medicina moderna, com toda a sua sofisticação tecnológica, oferece explicações parciais. Sim, a fadiga ocular contribui. Sim, a deficiência nutricional pode ser um fator. Sim, o excesso de cafeína piora o problema. Todas essas são verdades válidas, peças legítimas do quebra-cabeça, mas são também distrações elegantes. Formas socialmente aceitáveis de evitar a pergunta mais profunda: por que nosso corpo está gritando por atenção? Por que nosso sistema nervoso está se comportando como um detector de fumaça hipersensível, disparando alarmes para qualquer pequena perturbação? A resposta não está nos exames de sangue, está na forma como escolhemos viver. Está nas manhãs que começam com ansiedade e terminam com exaustão, nos intervalos de almoço que passamos respondendo e-mails em vez de realmente almoçar, nas noites que deveriam ser de descanso, mas se transformam em maratonas de preocupação quando nossa mente finalmente tem permissão para processar todo o estresse acumulado do dia. Está na velocidade impossível que impusemos às nossas vidas. Na crença delirante de que podemos fazer mais, ser mais, ter mais, sem consequências biológicas. Como se fôssemos máquinas que podem simplesmente ser atualizadas para versões mais eficientes, não organismos vivos com limitações reais e necessidades humanas básicas. O espasmo no olho é um protesto, uma greve em miniatura do seu próprio corpo. Uma forma de dizer: chega, não dá mais, preciso de uma pausa. E talvez, apenas talvez, a pergunta não seja como fazer parar. Talvez a pergunta seja: que mensagem ele está tentando me dar? Porque por trás de cada contração involuntária há uma história. Uma biografia escrita em código muscular, um diário íntimo do seu sistema nervoso. E se você soubesse ler essa linguagem, se conseguisse decifrar esses sinais corporais, descobriria que seu olho não é seu inimigo. É seu aliado mais honesto em um mundo que ensina você a mentir para si mesmo. A questão é: você está preparado para ouvir o que ele tem a dizer? Você está no meio de uma apresentação importante quando acontece. Ali, diante de 15 pessoas que decidirão o futuro do seu projeto, sua credibilidade profissional, talvez até seu emprego, seu olho esquerdo resolve ter uma crise de personalidade. Tic, tic, tic. Como um semáforo defeituoso piscando mensagens incompreensíveis para uma plateia que finge não notar, mas obviamente nota. E então começa o show dentro do show, a performance dentro da performance. Porque agora você não está apenas apresentando o seu projeto, está simultaneamente tentando ignorar, disfarçar e controlar uma rebelião neurológica em tempo real. É como fazer malabarismo enquanto anda na corda bamba, sorrindo para a plateia e fingindo que ambas as atividades são perfeitamente naturais. Bem-vindo ao Teatro das Aparências moderno, onde todos nós somos atores principais em uma peça que nunca termina. A ironia é deliciosa, se você tem o tipo de senso de humor que aprecia crueldades cósmicas. Aqui está você, preparado para semanas, slides perfeitamente alinhados, argumentos ensaiados, postura confiante. Você conhece cada número, cada gráfico, cada vírgula da sua apresentação. Controlou todas as variáveis possíveis, menos a única que realmente importa, seu próprio corpo. Porque o corpo, esse traidor íntimo, tem uma forma cruel de escolher os piores momentos para lembrar você de quem realmente manda. Não durante o banho matinal, quando você estaria sozinho com seu espasmo. Não assistindo Netflix no sofá, quando ninguém notaria. Não, ele escolhe o palco, o spotlight, o momento em que você mais precisa aparecer no controle. E é aí que a verdadeira magia acontece. Não a magia da sua apresentação, mas a magia negra da dissimulação social. Você desenvolve instantaneamente habilidades dignas de um ilusionista profissional. Como ignorar um tique que está literalmente na sua cara. Como manter contato visual enquanto sua pálpebra executa uma dança involuntária. Como falar com autoridade sobre projeções trimestrais enquanto uma pequena parte de você está tendo um colapso microscópico. A primeira estratégia é sempre a negação pura. Talvez você pensa: se eu simplesmente ignorar, ele vai embora.
como um hóspede inconveniente que eventualmente percebe que não é bem-vindo. Você continua falando, gesticulando, mantendo o sorriso profissional, enquanto mentalmente repete um mantra desesperado: para, não para. Então vem a fase da distração criativa. Você descobre que pode estrategicamente posicionar a mão perto do rosto, como se estivesse fazendo um gesto pensativo, ou virar ligeiramente a cabeça como se estivesse checando um slide específico, ou desenvolver subitamente o hábito de tocar levemente a têmpora, um movimento que parece contemplativo, mas que na verdade é uma tentativa desesperada de massagear o músculo rebelde até a submissão. A plateia, claro, percebe tudo. Não porque sejam especialmente observadores, mas porque somos todos veteranos desse mesmo teatro. Reconhecemos os sinais porque já estivemos no palco. Já sentimos o suor frio da vulnerabilidade involuntária. Já experimentamos a humilhação específica de ter nosso corpo nos traindo no pior momento possível. Existe uma espécie de solidariedade silenciosa entre os espectadores nesses momentos. Um acordo tácito de que fingiremos não ver, como adultos civilizados que aprenderam a ignorar elegantemente os constrangimentos alheios. É um pacto social não escrito. Eu finjo que não vejo seu tique, você finge que não vê o meu. Todos mantemos a ilusão coletiva de que somos seres perfeitamente controlados, senhores absolutos dos nossos domínios corporais. Mas por baixo dessa cortesia social educada, algo mais interessante está acontecendo. Um reconhecimento subliminar, uma identificação profunda. Porque ali, naquele espasmo involuntário e constrangedor, está toda a nossa humanidade compartilhada, toda a nossa fragilidade comum, toda a nossa pretensão de controle revelada como exatamente isso, pretensão. É quase tocante se você conseguir superar o constrangimento tempo suficiente para apreciar a poesia da situação. Ali está a prova viva de que, por baixo de todos os nossos truques de performance social, todos os nossos disfarces profissionais, todas as nossas personas cuidadosamente construídas, somos todos apenas mamíferos nervosos tentando impressionar outros mamíferos nervosos. E o mais fascinante é como isso se torna paradoxalmente mais real que qualquer coisa que você realmente planejou dizer na apresentação. Seus slides são artificiais. Seus números, embora precisos, são abstrações. Sua postura confiante é uma performance ensaiada. Mas aquele tique, aquilo é autêntico. Brutalmente, inconfortavelmente autêntico. É você sem filtros. Sem edição. Sem a camada de verniz profissional que você aplica todas as manhãs junto com a gravata. É o seu sistema nervoso fazendo uma aparição não autorizada no seu teatro corporativo como um ator bêbado que sobe no palco no meio de uma tragédia shakespeariana e começa a improvisar. A questão é, por que isso nos incomoda tanto? Não deveria ser assim. Somos supostamente uma sociedade esclarecida. Entendemos que todos temos corpos, que corpos fazem coisas estranhas, que a biologia humana é complexa, imprevisível, ocasionalmente constrangedora. Deveríamos ser maduros o suficiente para aceitar essas pequenas falhas no nosso sistema operacional como parte natural da experiência humana. Mas não somos. Em vez disso, vivemos aterrorizados pela possibilidade de que nossa humanidade vaze através das rachaduras da nossa performance social. Que alguém perceba que não somos a versão polida, otimizada, sempre no controle que fingimos ser. Que descobram que, por baixo do verniz profissional, somos apenas pessoas cansadas, ansiosas, tentando dar conta de tudo enquanto nosso sistema nervoso secretamente implode. E essa obsessão com a performance perfeita tem um custo que se manifesta, ironicamente, através dos próprios sintomas que tentamos esconder. O estresse de parecer não estressado gera mais estresse. A ansiedade de esconder nossa ansiedade multiplica a ansiedade. É um loop feedback diabólico, onde o remédio piora a doença. Pense na energia mental que você gasta tentando controlar o incontrolável. Na atenção cognitiva que desvia da sua apresentação para focar na sua pálpebra rebelde. No esforço emocional necessário para manter a compostura enquanto uma pequena parte de você está tendo uma crise pública. É exaustivo. E completamente contraproducente.
Porque enquanto você está ocupado gerenciando a performance da sua performance, perdeu completamente a conexão com o que realmente importa, a mensagem que veio compartilhar, as pessoas com quem veio se conectar, o trabalho que realmente quer realizar. Você se tornou um ator interpretando um papel de alguém interpretando um papel. Uma boneca russa infinita de performances, cada camada mais distante da pessoa real que existe por baixo de todas elas. E o mais irônico é que essa autenticidade acidental, esse momento de vulnerabilidade involuntária, frequentemente cria mais conexão genuína que horas de networking calculado. Há algo profundamente humano sobre ver alguém lutando com suas próprias limitações. Algo que nos lembra de que todos estamos no mesmo barco, todos navegando pelas mesmas águas turbulentas da existência moderna. Mas nossa cultura não nos ensina a valorizar esses momentos. Em vez disso, nos ensina a temê-los, a escondê-los, a tratá-los como falhas no sistema que precisam ser corrigidas, debugadas, otimizadas até desaparecerem. Desenvolvemos uma tolerância zero para imperfeições em um mundo que é fundamentalmente imperfeito. Criamos padrões impossíveis de controle em um universo que é essencialmente caótico. E então ficamos genuinamente surpresos quando nosso corpo, esse mesmo corpo que evoluiu ao longo de milhões de anos para sobreviver na savana africana, não para dar apresentações corporativas, ocasionalmente glitcha. O problema não é o tique, o problema é nossa relação com o tique. O problema é que transformamos cada pequena falha corporal em uma crise existencial, cada espasmo em uma ameaça à nossa identidade profissional, cada sinal de vulnerabilidade humana em uma evidência de inadequação pessoal. Vivemos como se fôssemos produtos de marketing, não pessoas. Como se nossa única função fosse projetar uma imagem de competência inquestionável, eficiência imaculada, controle absoluto. Como se qualquer desvio dessa performance perfeita fosse uma traição aos nossos próprios princípios. E então nos perguntamos por que estamos todos tão cansados? Por que nossa geração está epidemicamente ansiosa? Por que precisamos de tanto café para funcionar, tanto álcool para relaxar, tantos aplicativos para meditar? Por que nossos corpos estão constantemente enviando sinais de socorro através de tiques, dores de cabeça, tensões musculares, insônia crônica? É porque estamos vivendo em constante modo performance, em alerta vermelho perpétuo, como atores que nunca saem do palco, que dormem no camarim e acordam já em personagem que esqueceram completamente quem eram antes de começar a representar. E o tique no olho? O tique no olho é o momento em que o ator real, cansado, vulnerável, humano, consegue furar o bloqueio e fazer uma aparição não autorizada. É um flash de autenticidade em um mundo de performances ensaiadas. Um grito de socorro em código Morse biológico. A pergunta é, o que fazemos quando finalmente percebemos que a plateia não é nosso inimigo, mas nosso espelho? Quando reconhecemos que todo mundo no auditório já esteve no palco, já sentiu o suor frio da exposição involuntária, já teve seu próprio momento de vulnerabilidade pública, o que acontece quando paramos de lutar contra nossos tics e começamos a entendê-los como convites? Convites para sair do modo performance e entrar no modo humano, para trocar a eficiência perfeita pela conexão real, para descobrir que talvez, apenas talvez, nossa vulnerabilidade seja nossa maior força, não nossa maior fraqueza. Porque no final das contas ninguém se lembra das apresentações perfeitas, mas todo mundo se lembra dos momentos reais, dos instantes de humanidade genuína, das vezes em que alguém teve a coragem de ser imperfeito em público e, fazendo isso, deu permissão para todos os outros serem imperfeitos também. Talvez seja a hora de reescrever o roteiro. Talvez seja a hora de descobrir o que acontece quando paramos de lutar contra nossos tics e começamos a dançar com eles. Afinal, o show deve continuar. Mas quem disse que precisa ser uma tragédia? Seus bisavós não piscavam compulsivamente. Pause por um momento e deixe essa informação assentar. Seus bisavós, que viveram 2 guerras mundiais, uma depressão econômica global, epidemias sem vacinas e a constante ameaça de morte por infecções hoje consideradas banais, não tinham espasmos oculares crônicos. Não desenvolviam tiques nervosos por verificar a caixa de correio uma vez por dia. Não precisavam de colírios especiais para a fadiga digital,
principalmente porque fadiga digital não era uma categoria diagnóstica que precisava existir. Então, o que diabos aconteceu conosco? A resposta está piscando bem na sua cara neste exato momento. Literalmente. Na tela que você está olhando, na luz azul que está bombardeando suas retinas, na infinidade de pixels que seu cérebro está processando, enquanto simultaneamente categoriza, arquiva e responde a uma enxurrada constante de informações que seria incompreensível para qualquer geração anterior à nossa. Bem-vindos à primeira geração da história humana que desenvolveu tiques nervosos como resposta adaptativa ao progresso tecnológico. É uma conquista notável se você aprecia esse tipo de ironia histórica. Finalmente conseguimos criar um ambiente tão artificialmente estimulante que nosso sistema nervoso, esse mesmo sistema que nos manteve vivos durante toda a história evolutiva humana, simplesmente não consegue processar tudo sem ocasionalmente entrar em pânico microscópico. Parabenização estão em ordem, realmente. Conseguimos hackear nossa própria neurologia. A estatística é impressionante. Se você gosta de números que soam como ficção científica distópica, o adulto médio verifica o celular 96 vezes por dia. Isso é uma vez a cada 10 minutos durante as horas de vigília. Uma notificação a cada 600 segundos. Um pequeno tsunami de dopamina e cortisol pulsando através do seu sistema límbico em intervalos regulares, como um gotejamento intravenoso de ansiedade que você administra voluntariamente. E então ficamos surpresos quando nossos olhos começam a piscar SOS em código Morse. Mas vamos ser justos com nossa geração. Não é como se tivéssemos escolhido conscientemente viver dessa forma. Não acordamos uma manhã e decidimos: sabe de uma coisa? Vou sobrecarregar meu sistema nervoso até ele começar a mandar sinais de socorro através da minha pálpebra. Não. Fomos lentamente, quase imperceptivelmente, sendo condicionados a aceitar um nível de estimulação constante que seria considerado tortura para qualquer época anterior à nossa. É o equivalente neurológico de viver ao lado de uma cachoeira. No início, o barulho é insuportável. Depois de algumas semanas, você para de notar conscientemente. Depois de alguns meses, o silêncio se torna perturbador. E depois de alguns anos, você literalmente não consegue mais dormir sem o ruído de fundo da água caindo. Seu sistema nervoso se adaptou, ou pelo menos fingiu se adaptar, a um ambiente que é fundamentalmente inadequado para a biologia humana. Exceto que no nosso caso a cachoeira não é água, é informação. Informação caindo sobre nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, em volumes que fariam um supercomputador suar frio. E-mails, mensagens, notificações, updates, feeds, stories, posts, tweets, memes, notícias, alertas, lembretes, convites, solicitações, uma avalanche digital que nunca para, nunca diminui, nunca dá um tempo para que nosso cérebro processe adequadamente o que já recebeu. E nosso cérebro, esse órgão magnífico que evoluiu para lidar com aproximadamente 150 relacionamentos sociais estáveis, agora está tentando manter o controle de 847 conexões no LinkedIn, 1.234 seguidores no Instagram e grupos de WhatsApp que multiplicam como vírus. É como tentar armazenar uma biblioteca nacional em um pendrive dos anos 90. Algo vai dar curto-circuito. Geralmente dá curto-circuito no olho, porque o olho, esse órgão que passou milhões de anos se especializando em detectar movimento na periferia, um predador se aproximando, uma presa fugindo, um galho caindo, agora passa 8-12 horas por dia focado em uma tela a 60 centímetros de distância, processando informações que mudam a cada poucos segundos. É como forçar um telescópio profissional a funcionar como microscópio. Pode até funcionar por um tempo, mas não sem consequências. As consequências têm nomes científicos elegantes: síndrome da visão de computador, fadiga ocular digital, astenopia. Como se dar nomes pomposos aos sintomas fosse torná-los menos reveladores do que realmente representam. Sinais de que estamos forçando nosso hardware biológico muito além dos limites para os quais foi projetado. Mas a questão vai muito além da fadiga ocular. Vai ao cerne de como redefinimos completamente o que significa estar vivo no século XXI.
Nossos bisavós tinham, em média, 2 ou 3 fontes principais de informação: o jornal local, o rádio e as conversas com vizinhos. Eles processavam talvez algumas dezenas de decisões conscientes por dia. Acordavam com o sol, trabalhavam com as mãos, comiam quando tinham fome, dormiam quando escurecia. Seu sistema nervoso tinha tempo, literalmente horas de tempo não estimulado, para processar, integrar e descansar. Nós acordamos com alarmes que simulam emergências. Verificamos imediatamente dispositivos que nos bombardeiam com informações de 7 bilhões de pessoas. Tomamos mais decisões conscientes antes do café da manhã do que nossos bisavós tomavam em uma semana. E então passamos o resto do dia navegando entre dezenas de aplicativos, centenas de conversas paralelas, milhares de pedaços de informação competindo pela nossa atenção limitada. É um milagre neurológico que ainda conseguimos funcionar. E um milagre ainda maior que nossos únicos sintomas sejam espasmos oculares ocasionais, não colapsos psicóticos em massa. O mais fascinante é como normalizamos essa sobrecarga. Como aprendemos a aceitar um estado de alerta constante como normal. Como desenvolvemos tolerância para níveis de estresse que enviariam nossos ancestrais direto para uma crise nervosa. É como se tivéssemos coletivamente decidido que a ansiedade crônica de baixo grau é simplesmente o preço da modernidade, um imposto neurológico que pagamos em troca do acesso a informações instantâneas e conexões globais. E talvez valha a pena. Talvez os benefícios superem os custos. Talvez ter acesso imediato ao conhecimento acumulado da humanidade justifique alguns tiques nervosos ocasionais. Talvez ser capazes de nos conectar instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo compense a necessidade de colírios para a fadiga digital. Mas também talvez não. Talvez estejamos no meio do maior experimento neurológico não controlado da história humana e os resultados preliminares não sejam especialmente encorajadores. Talvez estejamos pagando um preço biológico que só começamos a compreender. Talvez nossos espasmos oculares sejam como canários na mina de carvão, alertando para problemas sistêmicos que preferimos ignorar. Considere isto: somos a primeira geração na história que precisa de aplicativos para nos lembrar de respirar, aplicativos para nos ensinar a meditar, aplicativos para nos forçar a dormir, aplicativos para bloquear outros aplicativos. Desenvolvemos tecnologia para nos salvar da tecnologia que desenvolvemos para nos salvar da tecnologia anterior. É um loop infinito de soluções que criam problemas que exigem mais soluções. E no meio desse ciclo frenético de inovação e ansiedade, nossos olhos começam a piscar códigos desesperados em uma linguagem que esquecemos como interpretar. Porque aqui está a verdade desconfortável que ninguém quer admitir. Talvez nossos corpos estejam certos. Talvez os espasmos, os tiques, as tensões, as dores de cabeça, a insônia crônica, a fadiga inexplicável, talvez tudo isso seja exatamente a resposta apropriada a um ambiente que é fundamentalmente inadequado para seres humanos vivos. Talvez não precisemos curar nossos sintomas. Talvez precisemos questionar o que os está causando, mas questionar o sistema é desconfortável. É mais fácil ajustar nossas configurações pessoais, tomar suplementos, baixar aplicativos de bem-estar, comprar óculos de luz azul, fazer cursos de mindfulness, do que admitir que talvez o problema seja estrutural, que talvez vivemos de uma forma que é biologicamente insustentável, que talvez nossos corpos estejam nos dando feedback honesto sobre um experimento social que está dando errado. E então, continuamos otimizando nossas vidas individuais para melhor se adaptar a um sistema coletivo que está nos deixando doentes. É como tomar remédio para dor de cabeça enquanto alguém martela do lado da sua orelha. Tecnicamente funciona, mas não resolve o problema real. O problema real é que criamos um mundo que requer versões de nós mesmos que não existem na natureza. Versões que podem processar informação 24/7 sem cansar. Que podem manter relacionamentos com centenas de pessoas simultaneamente sem se sobrecarregar, que podem tomar milhares de microdecisões por dia sem exaustão mental, que podem viver em estado de alerta perpétuo sem consequências biológicas. Essas versões não existem porque não podem existir. Somos mamíferos, não máquinas. Temos limitações cognitivas reais, necessidades emocionais genuínas, ritmos biológicos inegociáveis.
E quando forçamos esses limites além do sustentável, nossos corpos nos informam, através de sinais, sintomas, pequenos protestos corporais que dizem: isso não está funcionando. Mas em vez de escutar, medicamos. Em vez de desacelerar, otimizamos. Em vez de questionar o ritmo, questionamos nossa capacidade de acompanhá-lo. Como se o problema fosse nossa inadequação humana, não a inadequação humana do sistema que criamos. E nossos olhos continuam piscando seus pequenos SOS, esperando que alguém finalmente perceba que não é o olho que está quebrado, é o mundo que estamos tentando ver através dele. A pergunta então se torna: o que fazemos com essa percepção? Como vivemos conscientemente em um sistema que foi projetado para nos manter inconscientemente sobrecarregados? Como honramos nossa biologia humana em um mundo que exige performance sobre-humana? A resposta não está em mais aplicativos, não está em mais suplementos, não está em mais técnicas de produtividade ou hacks de bem-estar. Está em algo muito mais radical e muito mais simples: a coragem de ser inadequado para um mundo inadequado. A coragem de reconhecer que nossa falha em nos adaptar perfeitamente a um ambiente doentio não é uma falha pessoal, é sanidade biológica. Nossos espasmos oculares não são bugs, são features que nos lembram de que ainda somos humanos em um mundo que esqueceu o que isso significa. E talvez seja exatamente disso que precisamos ser lembrados. Seu corpo está tentando ter uma conversa com você há anos. O problema é que você esqueceu como falar a linguagem dele. É como se vocês dois fossem antigos amigos íntimos que, depois de décadas separados, se encontrassem novamente e descobrissem que um fala apenas português e o outro desenvolveu um dialeto complexo feito de tensões musculares, dores inexplicáveis e espasmos oculares. Vocês se reconhecem, há uma familiaridade óbvia, mas a comunicação se tornou complicada. Seu corpo fala, constantemente, em uma linguagem rica, nuanceada, absurdamente precisa. Cada músculo contraído é uma palavra. Cada tensão, uma frase. Cada espasmo, um grito desesperado por atenção. Mas você, cidadão moderno e civilizado, desaprendeu completamente esse idioma ancestral. É como ser fluente em emoji, mas incapaz de entender Shakespeare. E o mais irônico, você passou os primeiros anos da sua vida sendo fluente nessa linguagem. Quando bebê, você era um intérprete nato dos sinais corporais. Sabia instintivamente quando tinha fome, sono, desconforto. Comunicava necessidades através do corpo com uma precisão que faria um diplomata experiente ter inveja. Não havia mediação mental, não havia racionalizações complexas. Apenas comunicação direta entre necessidade e expressão. Então começou sua educação civilizatória. Para de chorar. Senta direito. Controla essa ansiedade. Não fica nervoso. Ignora essa dor. Lentamente, sistematicamente, você foi sendo treinado a desconfiar dos sinais do seu próprio corpo, a tratá-los como inconveniências a serem superadas, não como informações a serem processadas, a priorizar o que sua mente achava que deveria sentir sobre o que seu corpo estava realmente experimentando. E funcionou. Você se tornou um adulto competente, capaz de sentar em reuniões desconfortáveis sem reclamar, de sorrir quando está com raiva, de manter compostura quando está em pânico. Desenvolve a capacidade impressionante de dissociar consciência da experiência física. É uma habilidade notável realmente, e completamente contraproducente, porque seu corpo nunca parou de falar. Ele apenas começou a gritar mais alto para compensar sua surdez crescente. O espasmo no olho não é um mau funcionamento, é um megafone biológico. Seu sistema nervoso tentou sussurrar através de tensão nas costas, você ignorou. Tentou uma conversação civilizada através de dores de cabeça ocasionais, você tomou analgésicos, enviou memorandos educados na forma de fadiga inexplicável, você bebeu mais café. Então ele decidiu usar uma abordagem mais direta. Tic, tic, tic. É difícil ignorar algo que está acontecendo literalmente na sua cara. Mas aqui está o que é fascinante sobre a linguagem corporal. Ela é incrivelmente específica. Não é um sistema binário de bem ou mal. É um vocabulário sofisticado capaz de comunicar nuances emocionais que sua mente consciente nem sempre consegue articular. Cada localização de tensão conta uma história diferente. Cada tipo de desconforto carrega uma mensagem específica. O ombro esquerdo tenso fala uma língua diferente do direito. A mandíbula cerrada conta uma história distinta da testa franzida. E o espasmo no olho
O espasmo no olho tem muito a dizer para quem sabe escutar. Tradicionalmente, e aqui falamos de tradições que remontam milhares de anos, não das modas passageiras de bem-estar que mudam a cada temporada, o olho esquerdo que pisca involuntariamente era considerado um sinal de que você está processando algo que preferia evitar, uma verdade incômoda tentando forçar seu caminho através das barreiras da negação consciente. O olho direito, por sua vez, sugeria energia criativa buscando expressão, ideias querendo nascer, potencial não realizado se agitando para encontrar uma saída. Claro, você pode descartar isso como superstição primitiva. Pode insistir que um espasmo é apenas um espasmo, uma contração muscular aleatória sem significado profundo. E talvez tenha razão. Talvez estejamos realmente apenas falando de neurotransmissores desequilibrados e deficiências de magnésio. Mas considere a possibilidade de que ambos sejam verdade simultaneamente. Que o mecanismo seja neurológico, mas o timing seja psicológico. Que a causa seja bioquímica, mas o contexto seja emocional. Que estejamos lidando não com superstição ou ciência, mas com algo mais interessante. A intersecção complexa entre corpo e psique. Porque aqui está algo que qualquer pessoa honesta que já teve espasmos oculares crônicos admitirá, mesmo que relutantemente. Eles raramente são aleatórios. Eles aparecem em momentos específicos, durante períodos de estresse particular, antes de conversas difíceis, durante transições importantes, quando você está evitando decisões complicadas ou suprimindo sentimentos inconvenientes. É como se seu inconsciente tivesse desenvolvido um sistema de alerta precoce. Uma forma de dizer: atenção, algo importante está acontecendo aqui embaixo e você está trabalhando muito duro para não perceber. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Talvez nossos corpos sejam muito mais inteligentes do que nossa cultura científica materialista está disposta a admitir. Talvez eles processem informações em níveis que nossa consciência racional não consegue acessar diretamente. Talvez sejam como computadores biológicos rodando programas de análise emocional em segundo plano, enviando alertas quando detectam patterns problemáticos nos dados de entrada. A questão é: como recuperamos a capacidade de ler esses alertas? Como nos reconectamos com uma forma de inteligência que nossa educação passou anos nos ensinando a ignorar? Como desenvolvemos fluência em uma linguagem que falávamos nativamente até aprendermos que era inapropriada para adultos civilizados? A resposta não está em mais análise mental. Não está em dissecar intelectualmente cada sensação corporal até que ela perca todo o mistério e significado. Não está em transformar a linguagem do corpo em mais uma tarefa cognitiva a ser dominada, mais um sistema a ser hackeado para otimizar performance. Está em algo muito mais simples e infinitamente mais difícil. Escuta. Escuta pura sem agenda, sem tentar imediatamente consertar ou resolver ou otimizar. Apenas escuta. Quando seu olho pisca, em vez de imediatamente procurar maneiras de fazê-lo parar, experimente perguntar: o que você está tentando me dizer? Em vez de tratá-lo como um problema a ser resolvido, trate-o como uma mensagem a ser recebida. E então, e essa é a parte realmente difícil, espere pela resposta. Não a resposta que sua mente racional imediatamente fabrica. Não a explicação conveniente que permite você continuar fazendo exatamente o que estava fazendo. A resposta que vem de um lugar mais profundo, mais honesto, mais inconfortável. Talvez a resposta seja: você está evitando uma conversa importante há semanas. Talvez seja: você está fingindo que está bem com uma situação que, na verdade, está te consumindo por dentro. Talvez seja: você está forçando uma decisão que seu instinto sabe que está errada. Ou talvez seja algo completamente diferente. Algo específico para sua situação, sua história, suas circunstâncias únicas. A linguagem do corpo é pessoal, íntima. Não existe um dicionário universal que traduza cada sintoma para cada pessoa. Existe apenas a relação única entre você e seu próprio sistema de comunicação interno.
Mas aqui está o que é universalmente verdade. Quando você para de lutar contra os sinais e começar a escutá-los, eles se tornam menos urgentes. Quando você reconhece a mensagem, o mensageiro pode relaxar. Quando você finalmente presta atenção no que seu corpo está tentando comunicar, ele não precisa mais gritar para ser ouvido. É como ter um amigo que está tentando contar uma história importante, mas você continua interrompendo, mudando de assunto, fingindo não escutar. Eventualmente, ele vai falar mais alto, mais insistentemente, com mais dramaticidade. Não porque quer te incomodar, mas porque a história é importante e ele precisa ter certeza de que você a ouviu. Seu corpo é esse amigo. E o espasmo no olho é ele subindo no volume porque você passou tanto tempo fingindo que não consegue ouvir. A boa notícia é que você ainda pode aprender a linguagem novamente. Não é como um idioma estrangeiro que exige anos de estudo. É como sua língua nativa que você simplesmente parou de usar. As conexões neurais ainda estão lá. A capacidade ainda existe. Você só precisa lembrar como acessá-las. E o primeiro passo é parar de tratar seu corpo como inimigo e começar a tratá-lo como aliado. Parar de ver sintomas como falhas e começar a vê-los como feedback. Parar de medicá-los automaticamente e começar a investigá-los curiosamente. Porque aqui está uma verdade que nossa cultura médica mecanicista prefere não discutir. A maioria dos sintomas não é evidência de que algo está quebrado. É evidência de que algo está funcionando. Seu sistema de alerta está funcionando. Seu mecanismo de autopreservação está funcionando. Sua capacidade de detectar desequilíbrios e comunicar necessidades está funcionando perfeitamente. O que não está funcionando é nossa habilidade de receber e interpretar essas comunicações. E isso é uma habilidade que pode ser recuperada, mas exige uma mudança fundamental de perspectiva. Exige tratar seu corpo não como uma máquina que ocasionalmente quebra e precisa ser consertada, mas como um parceiro inteligente que está constantemente te dando informações valiosas sobre sua experiência de vida. Exige reconhecer que talvez, apenas talvez, aquele espasmo no olho não seja seu problema, seja sua solução. Uma solução que força você a parar, prestar atenção e finalmente escutar o que você tem evitado ouvir. Uma solução que interrompe o piloto automático da vida moderna e te obriga a se perguntar: o que realmente está acontecendo aqui? Uma solução que te reconecta com uma forma de sabedoria que você carregou desde o nascimento, mas foi treinado a descartar. A pergunta é: você está pronto para ter essa conversa? Porque seu corpo está. Ele tem estado pronto há anos. Ele só estava esperando você parar de falar tempo suficiente para escutar o que ele tem a dizer. Não pense em um elefante rosa. Sério. Por favor, não visualize um elefante cor-de-rosa com uma tromba enorme, balançando as orelhas enquanto caminha pela sua sala de estar neste exato momento. Seja o que for que você faça, não imagine as pegadas rosadas que ele deixaria no seu tapete ou o barulho que faria ao derrubar os objetos da sua estante. Impossível, não é? Bem-vindo ao paradoxo fundamental que governa tanto elefantes imaginários quanto espasmos oculares. Quanto mais você tenta controlar algo, mais poder você dá a ele sobre você. É uma lei cósmica cruel, uma piada existencial que o universo prega em todos nós que temos a audácia de acreditar que somos os diretores executivos das nossas próprias vidas. E ninguém entende essa piada melhor que alguém tentando desesperadamente fazer um tique no olho parar. O ritual é sempre o mesmo. Começa com a negação educada. Isso é só cansaço. Depois escalona para tentativas discretas de controle. Você fecha os olhos com força, respira fundo, tenta relaxar conscientemente o músculo rebelde. Quando isso falha, e sempre falha, vem a negociação. Ok. Só para até eu terminar essa reunião. Conversa, apresentação. Mas o espasmo, esse pequeno anarquista biológico, não está interessado nas suas negociações. Ele tem sua própria agenda, seu próprio timing, sua própria lógica incompreensível. E quanto mais você tenta impor sua vontade sobre ele, mais ele parece se divertir zombando dos seus esforços. É como tentar adormecer através de força de vontade. Como tentar se apaixonar por decreto executivo. Como tentar ser espontâneo seguindo um manual de instruções.
Algumas coisas na vida simplesmente não respondem bem a ordens diretas. E aqui está a parte realmente perturbadora. Nós sabemos disso. Intelectualmente, todos nós compreendemos que há aspectos da experiência humana que estão além do controle consciente. Sabemos que não podemos comandar nossos sonhos, forçar inspiração criativa ou decretar que vamos nos sentir felizes numa terça-feira chuvosa. Mas quando se trata dos nossos próprios corpos, especialmente sintomas visíveis como espasmos oculares, toda essa sabedoria filosófica vai pela janela. Subitamente nos transformamos em ditadores microscópicos, tentando impor lei marcial sobre nossos próprios músculos. A ironia é deliciosa se você consegue se distanciar o suficiente para apreciá-la. Aqui estamos nós, a espécie que enviou sondas para Marte e mapeou o genoma humano, sendo completamente derrotados por uma contração muscular de 2 milímetros. É como ser um maestro de orquestra sinfônica que não consegue controlar um triângulo desafinado. Mas a ironia se torna menos divertida quando você é o maestro. Porque o que começou como uma pequena irritação física rapidamente se transforma em algo muito mais significativo, uma crise existencial em miniatura. Aquele espasmo se torna um símbolo de tudo na sua vida que está fora do seu controle. Cada tique é um lembrete de que, apesar de todas as suas listas de tarefas organizadas, calendários otimizados e planos quinquenais detalhados, você não é realmente o capitão do seu próprio navio. Você é mais como um passageiro que conseguiu acesso à cabine do piloto e está fingindo saber como usar os controles. E isso é aterrorizante para uma geração criada na filosofia do "você pode ser qualquer coisa que quiser ser". Para pessoas que cresceram acreditando que sucesso é simplesmente uma questão de vontade suficientemente forte, disciplina adequada e estratégia correta. Para indivíduos que transformaram auto-otimização em uma religião e controle pessoal em um artigo de fé. O espasmo no olho é heresia para essa religião. É a evidência física de que há forças operando dentro de você que não respondem aos seus comandos executivos. É prova incômoda de que você não é uma corporação unipessoal onde todas as decisões passam pela mesa da diretoria da sua consciência. Você é um ecossistema, complexo, interdependente, em grande parte autônomo. E tentar ir controlar um ecossistema da mesma forma que você administra um projeto é uma receita garantida para a frustração. Mas nós continuamos tentando, porque a alternativa, aceitar que há aspectos fundamentais da nossa experiência que estão fora do nosso controle, é psicologicamente inaceitável para mentes treinadas a acreditar que rendição é sinônimo de fracasso. E então entramos no que eu gosto de chamar de loop do controle desesperado. Quanto mais o espasmo persiste, mais intensamente tentamos controlá-lo. Quanto mais tentamos controlá-lo, mais tensos ficamos. Quanto mais tensos ficamos, pior o espasmo se torna. Quanto pior ele se torna, mais desesperadamente tentamos controlá-lo. É um círculo vicioso alimentado pela própria energia que tentamos usar para escapar dele. Como lutar contra a areia movediça. Como tentar parar de pensar em elefantes rosas. A solução se torna o problema e o problema se torna a solução, numa dança infinita de frustração autoimposta. E a coisa mais cruel sobre esse ciclo é que ele funciona perfeitamente. Não para resolver o problema, mas para ensinar uma lição profunda sobre a natureza do controle humano. Uma lição que nossa cultura de autoajuda e otimização pessoal não quer ouvir. Às vezes, o único controle real que temos é sobre nosso desejo de controlar. Às vezes, o único poder genuíno que possuímos é o poder de não usar poder. Às vezes, rendição é a estratégia mais inteligente disponível. Mas, rendição é uma palavra feia na nossa cultura. Evoca imagens de fraqueza, derrota, desistência passiva. Fomos condicionados a associar rendição com fracasso, como se aceitar limitações fosse um defeito de caráter em vez de uma demonstração de sabedoria. O que não compreendemos é que existe uma diferença fundamental entre rendição passiva e aceitação ativa. Rendição passiva é colapso. Você simplesmente para de tentar porque perdeu a da esperança. Aceitação ativa é inteligência. Você para de lutar contra forças que não pode mudar para que possa direcionar sua energia para forças que pode influenciar. Um lutador de artes marciais experiente entende essa distinção intuitivamente.
Quando um oponente mais forte o agarra, ele não desperdiça energia tentando força contra força. Em vez disso, ele usa a energia do oponente, redireciona a força, encontra o ponto de desequilíbrio onde um movimento pequeno e preciso pode ter um impacto grande. O espasmo no olho é como esse oponente mais forte. Você pode gastar toda a sua energia lutando contra ele diretamente e ele vai usar essa energia para se tornar mais forte. Ou você pode aprender a dançar com ele, encontrar o ponto de alavancagem onde uma mudança sutil de atitude pode transformar toda a dinâmica. E aqui está o segredo que nenhum guru de autoajuda vai te contar, porque arruinaria completamente o modelo de negócios deles. A mudança mais poderosa que você pode fazer em relação ao seu espasmo ocular é nada, absolutamente nada. Não tente pará-lo, não tente curá-lo, não tente controlá-lo, medicá-lo, massageá-lo, meditá-lo ou aplicativá-lo para fora da existência. Simplesmente deixe ele existir. Dê a ele permissão para ser exatamente o que é, uma contração muscular involuntária que não define você, não ameaça você e não requer sua intervenção administrativa. É uma abordagem radicalmente contraintuitiva numa cultura obcecada com soluções. Mas às vezes, o problema não é que precisamos encontrar a solução certa. O problema é que estamos tratando algo que não é um problema como se fosse um problema que precisa ser resolvido. Pense nisso como a diferença entre tempo e clima. Você pode se vestir apropriadamente para o tempo, carregar um guarda-chuva, usar protetor solar, escolher roupas adequadas. Mas tentar controlar o clima em si é uma forma garantida de enlouquecer. Você pode trabalhar com o tempo, mas tem que aceitar o clima. Seu espasmo ocular é clima interno. Você pode aprender a trabalhar com ele, mas tentar controlá-lo diretamente é tão fútil quanto tentar impedir a chuva através de força de vontade. E aqui está o que acontece quando você finalmente para de lutar contra o clima interno. Ele para de lutar contra você. Não imediatamente, não magicamente, mas gradualmente, quase imperceptivelmente, o espasmo perde sua urgência. Porque ele não está mais cumprindo sua função secundária como símbolo da sua inadequação pessoal. Não está mais carregando o peso das suas ansiedades sobre controle, competência e aparência pública. Ele pode finalmente voltar a ser apenas o que sempre foi: uma resposta biológica temporária a condições internas específicas, como um soluço, como um espirro, como qualquer uma das centenas de pequenas funções corporais automáticas que acontecem todos os dias sem que você sinta a necessidade de microgerenciá-las. A diferença é que soluços e espirros geralmente não acontecem em público, durante momentos importantes, de forma visível para outras pessoas. Eles não desafiam nossa ilusão de controle de forma tão direta e humilhante. Eles não se tornam símbolos acidentais de tudo que está fora do nosso comando executivo. Mas talvez seja exatamente por isso que espasmos oculares são presentes tão valiosos. Porque eles nos forçam a enfrentar uma verdade fundamental que passamos a maior parte das nossas vidas tentando evitar. Nós não controlamos tanto quanto pensamos que controlamos. E não apenas sobre nossos corpos, sobre nossas vidas. Não controlamos quando vamos nos apaixonar ou quando vamos ter nosso coração partido. Não controlamos quando o inspiration vai nos visitar ou quando bloqueios criativos vão aparecer. Não controlamos o timing das oportunidades, a resposta das outras pessoas aos nossos esforços, ou as 1000 pequenas sincronicidades que moldam nossos destinos. O que controlamos é muito mais limitado e muito mais poderoso do que nossa cultura nos ensina a acreditar. Controlamos nossa resposta, nossa atitude, nossa capacidade de aprender, adaptar e encontrar significado em circunstâncias que não escolhemos. Controlamos nossa habilidade de distinguir entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar, e nossa sabedoria para aplicar energia no lugar certo. E às vezes, frequentemente, a aplicação mais inteligente da nossa energia é simplesmente testemunhar. Simplesmente estar presente para a nossa experiência sem imediatamente tentar editá-la, otimizá-la ou transformá-la em algo mais palatável. É uma forma radical de viver numa cultura viciada em intervenção constante.
mas é também uma forma profundamente libertadora de descobrir que você é muito mais resiliente do que imagina, muito mais adaptável do que acredita, e muito menos frágil do que seus medos insistem em sussurrar. Seu espasmo ocular não é evidência de que você está perdendo o controle. É evidência de que você nunca teve tanto controle quanto pensava ter, e que isso está perfeitamente bem. Na verdade, é melhor que bem, é libertador. Porque uma vez que você aceita os limites reais do seu controle, você pode finalmente começar a exercer o controle real que possui. Uma vez que você para de gastar energia lutando contra forças imutáveis, você tem toda essa energia disponível para influenciar forças que são genuinamente maleáveis. Uma vez que você para de ser um ditador incompetente do seu próprio corpo, você pode se tornar um parceiro inteligente na dança complexa entre vontade consciente e sabedoria inconsciente. E dessa parceria, não da dominação, mas da colaboração, vem uma forma de paz que nenhuma quantidade de controle forçado poderia proporcionar. Uma paz que pisca ocasionalmente. E que está perfeitamente bem com isso. Foi numa terça-feira que ela finalmente escutou. Não numa sessão de terapia transcendental ou durante um retiro de meditação nas montanhas. Não num momento épico de revelação cinematográfica com trilha sonora inspiradora e luz dourada filtrando através das cortinas. Foi numa terça-feira perfeitamente comum, às 14h37, no meio de uma reunião sobre planilhas orçamentárias, quando seu olho esquerdo começou a executar sua dança familiar. Tic, tic, tac. E pela primeira vez em 2 anos de espasmos crônicos, em vez de imediatamente tentar pará-lo, ela fez algo revolucionário, perguntou. Não em voz alta. Ela não havia perdido completamente o juízo. Mas silenciosamente, internamente, com a curiosidade genuína de alguém que finalmente está disposta a ouvir uma resposta que pode não gostar. O que você está tentando me dizer? E a resposta veio. Não como uma voz, não como uma revelação mística, mas como um reconhecimento visceral, uma verdade corporal que ela havia estado evitando há meses. Ela odiava seu trabalho. Não apenas não gostava ou se sentia desmotivada, odiava, com uma intensidade que a surpreendeu, uma clareza que cortou através de todas as racionalizações cuidadosamente construídas sobre segurança financeira, expectativas familiares e a importância de ser grata pelo que tinha. Seu olho não estava tendo um mau funcionamento. Estava fazendo seu trabalho. O trabalho de forçá-la a prestar atenção numa verdade que sua mente consciente havia catalogado como impratica e arquivado em algum lugar inacessível da sua psique. Essa é a história que ela me contou 6 meses depois, quando finalmente teve coragem de largar o emprego que estava lentamente a consumindo por dentro. 6 meses depois de finalmente escutar o que seu corpo havia estado gritando através de código Morse biológico. Sabe qual é a parte mais louca? Ela disse sorrindo de uma forma que eu não havia visto em anos. O espasmo parou 3 dias depois que entreguei a carta de demissão. 3 dias. Depois de 2 anos tentando de tudo. Colírios, massagens, vitaminas, até acupuntura. E tudo o que precisava fazer era escutar. É uma história que ouço com variações infinitas. Não sempre sobre trabalho. Às vezes é sobre relacionamentos que morreram há muito tempo, mas que continuamos mantendo por força do hábito. Às vezes é sobre decisões que sabemos que precisamos tomar, mas continuamos adiando. Às vezes é sobre verdades sobre nós mesmos que são tão inconvenientes que preferimos desenvolver sintomas físicos crônicos a enfrentá-las. Mas o padrão é sempre o mesmo, o espasmo para quando finalmente prestamos atenção na mensagem que ele estava entregando. E aqui está o que é simultaneamente maravilhoso e aterrorizante sobre essa descoberta. Nossos corpos são muito mais inteligentes que nossas mentes estratégicas. Eles processam informações que nossa consciência racional filtra. Detectam patterns que nossa análise lógica não consegue ver. Sentem verdades que nossa necessidade de ser socialmente apropriados nos impede de admitir. Seu espasmo ocular pode saber que você precisa sair de um relacionamento tóxico antes que você admita conscientemente que o relacionamento é tóxico. Pode detectar que um ambiente de trabalho está lentamente destruindo sua saúde mental antes que você se permita questionar se pagar as contas vale o custo psicológico.
Pode sentir que você está vivendo a vida de outra pessoa antes que você tenha coragem de perguntar qual vida realmente quer viver. É como ter um consultor interno executivo que trabalha 24/7 analisando dados emocionais em tempo real, mas que só pode se comunicar através de sintomas corporais porque você cancelou todas as outras formas de contato. E então passamos anos tratando os sintomas como inconveniências irritantes, quando na verdade eles são a única forma que nossa sabedoria mais profunda encontrou de furar o bloqueio das nossas defesas psicológicas. Mas aqui está a parte que ninguém te prepara. Escutar realmente, não apenas ouvir, mas escutar com a disposição de agir na informação recebida, é aterrorizante. Porque geralmente a mensagem não é: você só precisa de mais vitaminas, ou tente este novo exercício de respiração. A mensagem geralmente é algo como: sua vida inteira está sendo vivida com medo, ou você está traindo seus próprios valores há tanto tempo que esqueceu quais eram, ou o que você chama de ser responsável, na verdade, é ter medo de decepcionar pessoas que você nem tem certeza de que respeita. São mensagens que exigem não apenas reconhecimento, mas revolução pessoal. Não apenas ajustes, mas transformação. Não apenas mudanças comportamentais, mas uma reescrita fundamental de como você define sucesso, felicidade e uma vida bem vivida. E isso é assustador para pessoas que passaram décadas construindo identidades cuidadosamente calibradas para a aprovação externa. Para indivíduos que otimizaram suas vidas para a eficiência, não para a autenticidade. Para pessoas que se tornaram especialistas em fazer o que deviam fazer, mas novatos em descobrir o que realmente querem fazer. Escutar seu corpo significa correr o risco de descobrir que você pode ter passado anos, talvez décadas, vivendo a vida errada. E uma vez que você sabe disso, uma vez que realmente sabe, não pode mais fingir que não sabe. A ignorância deixa de ser uma opção viável. É por isso que muitas pessoas preferem tratar sintomas indefinidamente a investigar suas causas emocionais. É mais seguro assumir que o problema é deficiência de magnésio do que enfrentar a possibilidade de que o problema seja uma deficiência existencial. É menos perturbador ajustar a iluminação da tela do que questionar se você está olhando para as coisas certas. Mas para aqueles corajosos o suficiente para fazer a pergunta: o que você está tentando me dizer? E pacientes o suficiente para esperar por respostas honestas, algo mágico acontece. Não mágico no sentido de tudo se resolve instantaneamente e você vive feliz para sempre. Mágico no sentido de que você finalmente para de lutar contra si mesmo. Para de gastar energia tentando silenciar a única parte de você que está sendo completamente honesta sobre sua situação atual. E toda essa energia que você estava usando para suprimir, negar e medicar sintomas fica subitamente disponível para viver. Para fazer escolhas alinhadas com quem você realmente é, não com quem você acha que deveria ser. Para construir uma vida que seu corpo pode habitar confortavelmente, não uma vida que ele precisa constantemente sinalizar como inadequada. É como parar de nadar contra a correnteza e descobrir que, quando você para de lutar, a água te leva exatamente onde você precisava ir. Mas, e este é um mais importante, isso não significa que a vida se torna fácil. Significa que se torna honesta. E honestidade é frequentemente mais desafiadora que facilidade, mais complicada que conforto, mais exigente que conveniência. Quando você começa a viver de acordo com o que seu corpo está te dizendo, você pode descobrir que precisa ter conversas difíceis que tem evitado há anos. Pode precisar fazer escolhas que confundem pessoas que pensavam te conhecer. Pode precisar desapontar indivíduos cuja aprovação você valoriza mais do que sua própria integridade. Pode descobrir que seguir seus sonhos, na verdade, exige disciplina, coragem e trabalho duro, qualidades que você possui, mas que estava direcionando para manter uma vida que não queria, em vez de construir uma vida que realmente deseja. É um tipo diferente de dificuldade. O tipo que energiza em vez de exaurir. O tipo que traz satisfação profunda em vez de sucesso superficial. O tipo que faz você se olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vê ali.
E aqui está o que acontece com espasmos oculares quando você finalmente alinha sua vida externa com sua realidade interna. Eles se tornam desnecessários. Não porque você os curou ou conquistou ou superou através de força de vontade superior, mas porque eles cumpriram sua função. Eles te forçaram a prestar atenção. Te obrigaram a parar de correr na esteira existencial tempo suficiente para perguntar se estava correndo na direção certa. Te ensinaram que sintomas não são punições por inadequação pessoal, mas convites para investigação honesta. Que seu corpo não é seu adversário numa batalha pela produtividade otimizada, mas seu parceiro mais confiável na jornada hacia uma vida autêntica. E uma vez que você aprende essa lição, realmente aprende, não apenas compreende intelectualmente, você desenvolve uma relação completamente diferente com o desconforto físico. Em vez de imediatamente tentar eliminá-lo, você primeiro pergunta o que ele está tentando comunicar. Em vez de tratar cada sintoma como uma emergência médica, você o trata como dados. Informação valiosa sobre como sua vida atual está impactando seu bem-estar geral. Em vez de temer sinais corporais, você os agradece. Porque eles são a única parte de você que nunca aprendeu a mentir educadamente. Isso não significa que você ignora problemas médicos legítimos ou substitui cuidados de saúde adequados por filosofia de autoajuda. Significa que você desenvolve discernimento sobre quando sintomas são mensagens e quando são malfunções, quando precisam de investigação emocional e quando precisam de intervenção médica. Significa que você se torna fluente novamente na linguagem que falava antes de aprender que era inapropriada para adultos civilizados. A linguagem do seu próprio corpo, a linguagem da sua própria experiência autêntica. E fluência nessa linguagem muda tudo. Não de uma vez, não dramaticamente, mas gradualmente, quietamente, de formas que você só percebe quando olha para trás e se pergunta quando foi que parou de precisar de tanto café para funcionar, tanto álcool para relaxar, tanto entretenimento para se distrair da própria vida. Quando foi que começou a dormir melhor, respirar mais profundamente, mover-se com menos tensão através do mundo. Quando foi que sua vida parou de ser algo que você tem que sobreviver e começou a ser algo que você pode realmente habitar? Não porque desenvolveu disciplina sobre-humana ou descobriu algum segredo oculto de otimização pessoal, mas porque finalmente parou de lutar contra a única parte de você que nunca teve agenda oculta, nunca mentiu para impressionar ninguém, nunca fingiu ser algo diferente do que realmente é. A parte de você que fala através de espasmos oculares. A parte que sempre soube quem você realmente é, mesmo quando você esqueceu. A parte que estava esperando, pacientemente, que você se tornasse corajoso o suficiente para escutar. E quando finalmente escuta, realmente escuta, descobre que essa conversação que estava evitando há anos é, na verdade, a conversa mais importante que já teve. A conversa que muda não apenas seus sintomas, mas sua vida inteira. A conversa que transforma pequenos terremotos em grandes revelações e revelações em revoluções. Talvez a pergunta nunca tenha sido: por que meus olhos piscam sozinhos? Talvez a pergunta sempre tenha sido: por que demorei tanto para perceber? Existe uma ironia poética no fato de que um dos menores movimentos que nosso corpo pode fazer, uma contração muscular microscópica durando frações de segundo, seja capaz de revelar verdades tão monumentais sobre como escolhemos viver. Como se o universo tivesse um senso de humor particularmente refinado, usando o menor para revelar o maior, o físico para desvelar o existencial, o involuntário para nos ensinar sobre escolha. Porque no final das contas foi sempre sobre escolha. A escolha de escutar ou ignorar, de investigar ou medicar, de aceitar que somos organismos complexos e sensíveis ou insistir que somos máquinas que podem ser otimizadas até a perfeição. A escolha entre autenticidade desconfortável e performance exaustiva, entre viver nossa própria vida ou a versão editada que achamos que outros esperam de nós. Seu espasmo ocular, esse pequeno rebelde que se recusou a ser silenciado, esse anarquista biológico que interrompeu suas apresentações mais importantes, nunca foi seu inimigo, foi seu professor mais honesto numa cultura que ensina você a mentir para si mesmo com elegância profissional.
Ele chegou para te lembrar de algo que você sabia intuitivamente quando criança, mas esqueceu no processo de se tornar um adulto responsável, que seu corpo é sua casa, não sua propriedade. Que sintomas são convites, não invasões? Que vulnerabilidade pode ser força, que imperfeição pode ser beleza, que aceitar limitações pode ser o ato mais liberador disponível para um ser humano. Ele te ensinou que controle real não é sobre dominar cada aspecto da sua experiência, mas sobre escolher conscientemente onde aplicar sua energia limitada. Que paz genuína não vem de eliminar todos os desconfortos, mas de desenvolver uma relação saudável com a inevitabilidade do desconforto. Que a vida autêntica não é a ausência de problemas, mas a presença de problemas que valem a pena ter. E talvez mais importante, que você é muito mais resiliente do que seus medos insistem em sussurrar, muito mais adaptável do que sua ansiedade quer admitir, muito mais capaz de navegar incertezas do que sua necessidade de controle está disposta a reconhecer. Cada tique foi uma pequena iniciação na arte de ser humano num mundo que valoriza performance sobre presença. Cada espasmo, uma lembrança de que por baixo de todas as suas personas cuidadosamente construídas, existe uma pessoa real, falível, sensível, corajosa, que merece ser ouvida. O espasmo no olho não veio para te quebrar, veio para te despertar, para te acordar de uma vida vivida no piloto automático, para te chamar de volta de um futuro ansioso ou um passado que não pode ser mudado para o único momento que realmente existe. Este, aqui, agora, com todas as suas imperfeições, incertezas e possibilidades infinitas. Ele te trouxe o presente mais radical disponível numa cultura de distração perpétua, presença. A capacidade de estar totalmente onde você está, sentindo o que está sentindo, sem precisar imediatamente editá-lo, otimizá-lo ou transformá-lo em conteúdo para redes sociais. E nessa presença, não apesar dos seus espasmos, mas através deles, você descobriu algo que nenhuma quantidade de sucesso externo poderia proporcionar: a experiência de ser completamente você mesmo. Não a versão melhorada de você mesmo. Não a versão que vai existir depois que você resolver todos os seus problemas. A versão que existe agora, espasmos incluídos. Essa versão, descobriu, é suficiente. Mais que suficiente. É extraordinária. Não porque é perfeita, mas porque é real. Não porque não tem problemas, mas porque tem os problemas certos. Os problemas que resultam de viver suas próprias escolhas, não as expectativas de outros. Os problemas que energizam em vez de exaurir, que ensinam em vez de apenas frustrarem, que conectam você mais profundamente com sua própria humanidade. O espasmo no olho foi seu primeiro professor numa educação que você não sabia que precisava. A educação em ser genuinamente humano numa era de performance artificial. E como todo grande professor, ele usou métodos que foram inicialmente irritantes, mas ultimamente transformadores. Ele te forçou a questionar suposições que você havia aceito sem investigação. Te obrigou a desenvolver uma relação diferente com desconforto, incerteza e coisas que estão fora do seu controle. Te ensinou que sintomas podem ser sabedoria, que problemas podem ser portais, que crises podem ser convites para viver mais autenticamente. E agora, tendo aprendido essa lição fundamental, você se tornou fluente numa linguagem que a maioria das pessoas esqueceu como falar: a linguagem da sua própria experiência autêntica. A linguagem do seu corpo, a linguagem da sua verdade mais profunda. Essa fluência muda tudo. Não porque elimina desafios, mas porque transforma sua relação com eles. Não porque torna a vida mais fácil, but porque a torna mais rica, mais real, mais completamente sua. E quando outras pessoas, amigos, colegas, família chegarem até você com seus próprios espasmos oculares, suas próprias pequenas rebeliões corporais, suas próprias mensagens não decifradas, você saberá exatamente o que dizer. Não, você deveria tentar este suplemento, ou já ouviu falar deste aplicativo de meditação, ou tem certeza de que não é só estresse? Você saberá dizer o que ele está tentando te contar. E então, com a paciência de alguém que já fez essa jornada, você esperará enquanto eles descobrem a coragem de escutar a resposta.
porque essa é a única cura real para espasmos oculares, dores de cabeça de tensão, insônia crônica e todos os outros sinais que nossos corpos enviam quando nossas vidas estão desalinhadas com nossas verdades mais profundas. Escutar, realmente escutar, com o coração aberto e a disposição de agir na informação recebida. É simples, não é fácil, mas é simples. E talvez seja exatamente essa simplicidade que torna tão poderoso. Numa era de soluções complexas para problemas criados artificialmente, de aplicativos que prometem hackear sua biologia e técnicas que garantem otimizar sua existência, há algo profundamente revolucionário sobre uma abordagem que requer apenas escutar. Escutar sem julgamento, sem agenda, sem a necessidade imediata de consertar, melhorar ou transformar. Apenas escutar. E descobrir, nesse ato simples e radical, que você já possui tudo o que precisa para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que seu corpo pode habitar confortavelmente. Uma vida que seus valores podem reconhecer. Uma vida que sua alma pode chamar de lar. Uma vida onde espasmos oculares, quando aparecem, são recebidos não como invasores, mas como mensageiros. Não como problemas a serem resolvidos, mas como convites a serem aceitos. Não como evidência de inadequação, mas como lembretes de humanidade. Porque no final, essa foi sempre a verdadeira mensagem por trás de cada tique, cada espasmo, cada pequena rebelião corporal que você experimentou. Você é humano, magnificamente, imperfeitamente, corajosamente humano. E ser humano, descobriu, é suficiente. Mais que suficiente. É tudo. Seu olho pode piscar sozinho, mas você nunca está sozinho na jornada de descobrir por quê.